Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos de volta. Você que estava conosco na live do culto de oração, do nosso plantão de oração. E agora entramos então no nosso relógio de oração, o nosso 10º dia do relógio de oração. E no campanha Fogo no Altar, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui acompanhado do nosso coordenador Ailton e a sua esposa, a irmã Paula, né? E a cada dia, a partir de agora, nós sempre teremos um dos coordenadores conosco, né? E eu acredito que isso vai ser um tempo bastante edificante para nós. Então, mais uma vez, eu quero te convidar a estarmos orando, convidando o Senhor a nos abençoar, a nos ministrar nessa noite, falando conosco de um modo muito pessoal, tratando conosco naquilo que nós realmente precisamos ouvir da parte do Senhor nessa noite. Hoje o nosso tema da campanha Fogo no Altar é cuidado pastoral. Já estivemos meditando no Salmo 23, mas agora vamos para o nosso devocional desse dia de fato, e vamos compartilhar algumas coisas. Então aí na sua casa, feche os seus olhos e nós estaremos orando. Pai, muito obrigado, Deus, por nos permitir continuar, Deus, na Tua presença. Obrigado por abrir esse novo e vivo caminho pelo Seu sangue lá na cruz do Calvário, e agora nós podemos acessar a Sua presença. Obrigado, Deus, por nos permitir ter comunhão contigo, por nos reconciliar contigo por meio de Jesus. E Pai, que essa noite o Senhor venha, através da sua palavra e desse tempo, abençoar meus irmãos e irmãs que estão nos seus lares, ó Deus, recebendo agora mesmo essa transmissão ao vivo, Pai. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Eu te convido, né, a fazer a leitura junto conosco. O irmão Ailton estará lendo conosco 1 Pedro 5 e depois a irmã Paula, Hebreus 13, ok? Boa noite, amados. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. 1 Pedro 5, a partir do verso 2 até o 4, que diz assim: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E no 4 termina assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Glória a Deus por isso. Agora a irmã Paula lendo Hebreus. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe sua vida. Vamos à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 7. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Vamos para o 17 agora. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que vos seja
restituído mais depressa. Glória a Deus. Esses dois textos, gente, são textos pastorais, né? Um escrito por Pedro, né? Que está aqui falando como um apóstolo da igreja, e o autor de Hebreus, que também, com certeza, era um apóstolo na igreja de Cristo. E esses dois homens, eles estão falando, né, a igreja do Senhor. No caso de Pedro, ele está falando aos pastores. No caso do autor de Hebreus, está falando à igreja, às ovelhas, né? E no caso de Pedro, ele está orientando qual deve ser a motivação do pastor, qual deve ser a motivação do coração do pastor. Ele não pode fazer isso como uma imposição, como uma obrigação, mas deve fazer isso com o coração voluntário, né? Então, cada pastor, é uma coisa muito interessante, eu quero inclusive que vocês saibam disso. Todos os pastores da IDPB, nossa igreja, eles não são contratados, eles não têm carteira assinada. Eles, quando entram para o ministério, eles assinam um termo de vocacionado voluntário, né? O Ailton e a Paula agora, eles né? E eu não sei se eles já fizeram isso, se eles já assinaram. A partir do momento que vocês forem aprovados para o ingresso de fato, aí vocês vão ter lá um documento e onde vocês vão fazer uma declaração, né? Inclusive reconhecida em cartório, de que vocês são vocacionados voluntários, ou seja, vocês não entraram nessa função, né, como por causa do dinheiro, por causa do que vão receber, não entraram nessa função por causa do poder, por causa do controle, mas entraram nessa função porque foram vocacionados. A palavra vocação significa tem um propósito especial nisso, é uma vocação, né? Você se sente impulsionado a fazer isso. É como se isso você não tivesse mais escolha, né? Ou seja, você é empurrado para essa função, uma vocação, né? E o que nós chamamos de chamado, né? Ou seja, vocês foram vocacionados, e nós estamos usando aqui a palavra agora, chamados. Vocês foram chamados para o ministério. E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa espontânea. Ninguém impôs isso a vocês. Ninguém disse: Ailton, você tem que ser um pastor. Nem o próprio Deus fez isso. Ele te atraiu, ele seduziu você, ele foi, né, te cativando, te trazendo para esse propósito, a vocês como casal, né? Então, vocês estão no ministério, né, porque vocês foram atraídos por Jesus. Ele escolheu vocês, né? Ele chamou vocês. E vocês estão aqui, não é por ganância, porque quem entra nesse negócio pensando que vai ficar rico, pode esquecer desse negócio, né? Ou seja, não sei se tem alguém ficando rico como pastor, né? Mas se tem alguém ficando rico como pastor, está fazendo tudo errado, né? Porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz que a gente é pobre enriquecendo a muitos. É a nossa função enriquecer os outros, mas nunca enriquecermos a nós mesmos, usurpando alguma coisa do reino de Deus ou da igreja do Senhor. Então, por isso Pedro está dizendo: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, né? Então, o pastor está sendo chamado para servir. Também não ajam como dominadores. Muitos pastores, muitos líderes, né, eles não entendem isso aqui, se tornam pessoas que querem dominar as pessoas, controlar a vida das pessoas. E nós não estamos sendo chamados para isso, né? Nós estamos sendo chamados para servir e para ser, diz aqui, olha aqui, ele está falando aqui, para ser exemplo, né? Como a palavra que a gente acabou de dar, né? E aí ele diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a inacessível e imperecível coroa da glória. Ou seja, há uma coroa sendo preparada para nós como líderes, como pastores, se fizermos bem, se servirmos bem, né? Então esse é um grande desafio. Aqui no texto eu estou dizendo que hoje esse é um desafio,
essa construção desse relacionamento pastoral com as ovelhas é um grande desafio, né? É um grande desafio nós termos hoje pastores segundo o coração de Deus, e é um grande desafio as ovelhas entenderem o que Deus está fazendo através dos seus pastores na vida delas. Então esse relacionamento, né, bíblico e saudável, né, precisa ser construído entre o rebanho e seus pastores, né? Porque que de ambos os lados a gente tem visto abusos. A gente vê alguns líderes abusando, né, do poder, da dominação, explorando as ovelhas, e ao mesmo tempo nós vemos ovelhas que não têm se submetido aos seus pastores como deviam, né? Então, eu estou colocando aqui que os pastores e líderes que estão sendo maus exemplos, eles vão prestar contas, né? Eles vão prestar contas, né? Lá em Mateus capítulo 7, o texto que eu coloquei, alguns vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo, e ele vai dizer: eu nem sei quem vocês são. Isso vai ser muito ruim. Alguém que passou desde a minha adolescência, né, ou seja, desde os 15 anos, desde os 16 anos, que eu deixei meu trabalho, fui para a escola bíblica e vim para o Amazonas, aí a vida toda servindo ao Senhor, entre aspas, né? Digamos assim, alguém pensa que está servindo ao Senhor e chegar naquele dia e o Senhor dizer: eu não sei quem é você, né? Mas Senhor, em teu nome eu orei, eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu cuidei das pessoas, eu pastoreei, eu aconselhei, né? Eu fui pastor minha vida toda, e ele virar para essa pessoa e dizer: eu não sei nem quem você é, será muito triste. Concordam comigo? Né? Então, o Senhor, ele vai prestar contas com essas pessoas, né? Por outro lado, né, às vezes eu vejo que o ofício pastoral nem sempre é muito bem compreendido, né? E as pessoas, elas não entendem que o benefício é delas mesmo quando elas se submetem ao líder pastor, como o texto está dizendo aqui, o texto que a pastora quase pastora, né? Se Deus quiser, no final desse ano, né, eles estarão sendo consagrados, né? Pastores já de fato, mas serão de direito, né? De fato eles já são pastores, né? Então o texto está dizendo que se você não se submete ao seu pastor, você está tornando o fardo dele mais pesado, né? Você está se tornando o fardo do seu pastor mais pesado. Ele está dizendo: olha, isso não vai ser bom para você, que seu pastor, né, tenha que carregar um fardo pesado enquanto cuida de você. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo: alivie o fardo do seu pastor, ajude o ministério do seu pastor, que isso vai ser útil para você mesmo vai ser beneficiado com isso, né? O texto diz lá de 1 Timóteo 5,17, diz que os verdadeiros pastores deveriam receber dupla honra, né? E Paulo, em 2 Coríntios 11:12, ele vai mostrar que isso muitas vezes não aconteceu no ministério dele mesmo, né? Ele fala para Timóteo, né, dizendo: olha, Timóteo, você que é presbítero, aconselhe o rebanho, porque aqueles que estão fazendo bem o seu trabalho têm que ser duplamente honrados. Mas o próprio Paulo diz que muitas vezes ele não foi honrado, muitas vezes ele foi perseguido pelos próprios irmãos, pela própria igreja, muitas vezes o ministério dele não foi compreendido. Está lá em 1 Coríntios 11:12, ele, de alguma forma, ele até desabafa, né? Mostrando: puxa vida, eu abri mão disso, abri mão daquilo, e muitas vezes não fui reconhecido, né? Então, alguns ignoram a mensagem do pastor dele, dá prioridade à mensagem de outros pastores, né? Hoje, então, com a internet, né? Nós estamos pregando aqui hoje pela internet, a gente está conversando com as pessoas pela internet, e aí você tem muita gente, né, que hoje ignora a mensagem do pastor dele, né, em detrimento em favor da mensagem de um outro pastor que ele nem sabe quem é, que ele nunca viu pessoalmente, que ele não conhece a vida dele, né? Quantos escândalos estão sendo hoje vistos no meio
de grandes líderes, homens e mulheres de Deus aí por afora, né? E aí muitas vezes as pessoas estão ouvindo essas pessoas e não ouvem os seus pastores. E a mensagem de hoje à noite é: reconheça o seu pastor, né? Muitos pastores sofrem com a desobediência do rebanho, com a desobediência daqueles que estão submetidos a ele. O pastor vai lá e dá um caminho, a pessoa vai por outro caminho. Isso gera angústia no coração do pastor. Muitas vezes eu tenho sofrido, né, pela desobediência de pessoas que estão com a gente, né, que são ovelhas. Por que eu sofro? Porque eu sei que isso não vai terminar bem para aquela pessoa. Eu digo: meu Deus, por que a pessoa não escuta? Isso vai trazer tanto benefício para ela mesma, né? Isso vai apoiar, ajudar a ela mesma. E a minha preocupação pastoral é com o bem-estar das ovelhas, né? Mas quando a ovelha não obedece, não se submete, isso vai trazer sofrimento para ela mesma, né? Então, nessa noite eu queria que vocês compartilhassem. Vocês são ovelhas e são pastores ao mesmo tempo, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco da impressão de vocês sobre esse devocional, né? O que Deus tem tratado com vocês pessoalmente, né? E de que maneira vocês veem essa relação entre pastor e ovelha e como ela deve ser construída, ok? Primeiro as damas. Amém. Esse devocional de hoje, ele é um cuidado de Deus conosco, né? Deus, ele preparou, ele separou esse devocional. O Senhor foi muito bem inspirado pelo Espírito Santo para trazer esse devocional a nós. Nesse tempo, né, que nós estamos em casa, estamos acuados, né, dentro de casa, não podemos ter a total liberdade que desejamos ter, né, por conta de um vírus que está aí tentando destruir, né? Mas nós sabemos que o Senhor é maior conosco. Desse devocional, a questão do pastoreio, a impressão que eu tenho mais importante de tudo isso é o relacionamento, né? Um relacionamento saudável. Porque um relacionamento saudável de um pastor com a sua ovelha, ele não vai ter problema, a sua ovelha não vai ter problema em ouvir a voz do seu pastor, né? O pastor, ele conhece a ovelha pelo cheiro, e a ovelha conhece o seu pastor pelo cheiro, pelo comando da voz. Ela conhece pelo cheiro, pela doce voz, pela direção que o seu pastor dá. E o pastor, quando ele tem um bom relacionamento com a sua ovelha, ele se torna um facilitador do Espírito Santo para a vida daquela ovelha, né? Quando a ovelha consegue entender que o pastor dela é um facilitador do Espírito Santo para a vida dela, ela vai aceitar esse pastoreio, ela vai se tornar uma ovelha saudável, e ela vai gerar frutos, e ela vai ajudar esse pastor até mesmo, né, no rebanho, no cuidado do rebanho. Então nós somos agraciados pela sua vida, pastor Joel, porque o Senhor tem nos pastoreado, sempre nos dando um alimento, sempre nos dando uma direção. E isso daqui veio muito falar conosco hoje, falar com você que está aí, falar com a família Filadélfia. Você tem homens e mulheres de Deus que têm pago o preço, que têm orado pela sua vida, que têm buscado ao Senhor, que têm se importado, que têm ouvido a voz do Espírito Santo para te ajudar nesse caminho, né? Então tenha a importância disso, leve a sério o que Deus está falando nesse tempo com a sua vida. Ouça a voz do seu pastor, né? Ouça o que o Espírito Santo está falando com você nesses dias, né? Como você tem agido, como você tem respondido ao seu pastor. Hoje nós estamos usando uma ferramenta maravilhosa, né? A internet, o WhatsApp, né? Estamos usando muito o WhatsApp, outras ferramentas para podermos falar através de vídeos, né? Então ouça o seu pastor. Se ele está buscando essas ferramentas que Deus nos deu para esse tempo, é porque Deus quer te abençoar pela vida do teu pastor, né? Em nome de Jesus, que você seja abençoado através deles. Em nome de Jesus. Fale aí, agora. Amém, amados. Essa palavra, ela vem muito a mexer conosco. Não como pastores, mas como ovelhas. Como eu estou diante do meu pastor supremo,
com o que eu estou fazendo, né? E isso vem a nos levar a grandes reflexões daquilo que Deus tem para nós como ovelhas. Como ovelhas, eu estou obedecendo realmente o comando do meu pastor? Eu estou realmente tendo um relacionamento saudável com o meu pastor? E isso eu levo também aos líderes de célula, que também são pastores de ovelhas. Líderes que muitas vezes são desonrados pelos seus membros, são mal entendidos, mal interpretados. Hoje, nessa reflexão que nós estamos fazendo nesse momento, eu penso que nós temos que buscar algo a mais no Senhor, daquilo que eu estou plantando como ovelha, daquilo que eu estou plantando na vida daquela pessoa que Deus levantou para pastorear a minha vida, para me dar alguns comandos. Eu costumo dizer, pastor Joel, que pastor em si, ele não dá muito conselhos. Ele é um facilitador do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes quando a gente aconselha, a gente puxa a responsabilidade para nós. E no Ministério Veredas Antigas a gente aprende muito sobre isso, né? De ser apenas um facilitador do Espírito Santo, para que as pessoas venham buscar da fonte, buscar do Supremo Pastor, porque se ela obedecer ao Supremo Pastor, ela vai obedecer ao seu pastor, ao seu coordenador, ao seu líder de célula, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para acompanhar. Maravilha, glória a Deus. Temos vários comentários aqui, né? Uns comentários muito interessantes aqui, olha só. A Lidiane disse aqui: Águas Claras ama muito irmã Paula, irmão Ailton. O Paulo Tasso disse aqui: seu Ailton, né? Gente aqui tecendo comentários muito interessantes aqui, né? A irmã Adriana Alvarenga dizendo: pastores Ailton, Paulo são top, né? Ok. O Nivaldo disse aqui: palavras verdadeiras, minha irmã Paula, né? O Eduardo está dizendo aqui: eita, pastora, pastores que cuidam das nossas vidas, Deus é maravilhoso, né? Ok, né? É isso aí, minha gente, é isso aí, né? Pastor Maico participando deles lá de Joinville. Olha, é muito importante ouvir e obedecer. É isso mesmo, pastor Maico, não é só ouvir, não, ouvir e obedecer, né? Elisângela está dizendo: amo por demais esse casal, né? Olha aí que legal, casal abençoado, né? Pastor Osmarino está dizendo aqui: o pastor Joel me pastoreia há 24 anos, literalmente a sua voz se faz ouvida. Depois do Abapai, a sua voz de comando tem me orientado, exortado quando necessário. De vez em quando a gente puxa a orelha dela, com muito amor, muito carinho, né? Aconselhando, pois é um homem sábio e me edifica sempre. Louvo ao Abapai pela sua vida, um modelo a ser seguido por toda a liderança da IDPB Filadélfia. Abençoe, Marina. Muito obrigado por confiar em nós, né? A pastora Soraya está dizendo aqui: muito bom a colocação dos irmãos, né? Ok. Então, gente, eu quero concluir esse devocional, né? Quero continuar lendo aqui. O devocional tem algumas perguntas, né? E algumas instruções, né? Como você pode ser beneficiado com o cuidado pastoral, especialmente nesses dias de distanciamento social, né? E aqui eu começo dizendo: os pastores devem estar à sua disposição sempre para ouvir as suas dores, interceder por você e aconselhar. Então, não se intimide. Se você tem uma necessidade, né, fale com seu coordenador, com seu líder, com seu supervisor, e eu também estou à disposição de vocês.
Pergunte-se, isso é uma boa pergunta e todos nós precisamos responder. Quem é o meu pastor? Como já falamos, nós temos o supremo pastor, que é Jesus. Mas eu preciso de homens que eu escuto, que falam na minha vida, que profetizam na minha vida. E não pode ser homens lá da internet, não. Tem que ser homens que eu conheço a vida deles, homens que eu me submeto a eles, homens que eu honro. Eu às vezes fico pensando, tem algumas pessoas que vinham para mim e dizem assim: ô pastor Joel, eu amo muito o senhor é o meu pastor, só que ele dizima na igreja do vizinho. Aí eu digo, mas tem alguma coisa errada com isso. Olha, se eu sou o seu pastor, você tem que entregar o seu dízimo aqui na IBPB Filadélfia, né? Ou seja, se você honra o seu pastor, tem que dizimar na vida do seu pastor, na igreja do seu pastoreio, ok? Isso é honra, é isso que significa honrar, ok, minha gente? Nossa igreja há muitos anos, né? Estamos agora já com 20 anos de trabalho com as células, né? E vem trabalhando com a célula, e sua estrutura tem o propósito de prover o melhor cuidado pastoral. É isso que nós queremos, né? Nós queremos que você tenha o cuidado pastoral mais próximo. Por isso que nós temos vários pastores e coordenadores, né? Exatamente para que você tenha assistência, tenha alguém cuidando de você, alguém se importando com você, alguém falando com você. Porque se ficar tudo só com o pastor Joel, coitado de mim, não vou dar conta mesmo. Paula, tem o pastor Sirena, a pastora Valdina, tenho a pastora Soraya, tenho agora o Jones, tenho o pastor e a Viviane, tenho o pastor João Rocha, a esposa dele, a Francisca, tem o pastor Maico e a pastora Dana, o Miguel e a né? São os pastores dessa igreja, o pastor Edilene, né? E agora estamos preparando aí o Nilson Amei, o Arlindo e a Amanda. E a equipe tem que crescer, viu? Nós queremos mais homens e mulheres, né? O Daniel e a Simone, que estão agora, né, assumindo a coordenação 4, que o pastor Michael foi para Joinville, né? Então, quanto mais pastores e líderes nós tivermos, né, mais cuidado pastoral você tem. É isso que nós queremos. Nós estamos sonhando que Deus ajude-nos a formar mais pastores, porque nós queremos crescer, nós queremos ser uma igreja de milhares. Mas como seremos uma igreja de milhares se nós não temos líderes pastores, né? Como disse Jesus, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, né? Então precisamos de mais trabalhadores, mais gente respondendo ao chamado pastoral. Amém, minha gente? Eu quero dizer para você que você tem um discipulador, um líder, um supervisor, um coordenador pastoral, um pastor geral. Assegure-se, fique certo disso, que cada um deles é responsável por você diante de Deus. Eu sou responsável diante de Deus, Ailton e Paulo são responsáveis diante de Deus pela coordenação 2, e assim os demais pastores e coordenadores, os supervisores responsáveis diante de Deus pelos seus líderes, os líderes de Deus pela sua célula, o discipulador responsável diante de Deus pelo seu discípulo. É assim que nós precisamos trabalhar. Amém, minha gente? E você, que é ovelha, se submetendo àquele que Deus colocou acima de você como pastor. Assim nós nos tornamos uma igreja muito forte. Nesses últimos dias, eu conversei até com alguns homens, porque estão muito ansiosos dentro de casa. E eu estava falando para eles justamente isso, que você nesse momento, você é o pastor da sua casa. É você que chama os filhos para orarem. É você que convida a esposa para orar pelos filhos. Então nesse momento, eu convido aos homens da igreja de IBPC Filadélfia que se levantem como pastores do seu lar. Não fiquem em casa apenas olhando jornal, se enchendo de coisas do mundo, que pode até e com certeza está te fazendo mal para a tua alma, mal para o teu espírito. Aproveite esses dias para ser o pastor da tua casa. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus e leve isso
para a sua família. Amém? Amém. Gente, então para a gente poder orar, gastar esses minutos finais, nós temos aí a reflexão, as perguntas para você responder diante de Deus no seu quarto de escuta. Eu tenho me submetido à minha liderança pastoral como devo, né? Você tem tido um coração obediente e submisso ao seu líder? O quanto eu tenho honrado meus pastores? Você tem honrado aquelas pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida como pastores? Lembre-se que a palavra honra, né, vem da palavra honorários, que significa cuidar do seu pastor, né? Precisa demonstrar isso, ok? Faça isso. Eu não estou falando de mim, estou falando de todos, o seu pastor como coordenador, o seu supervisor, o seu líder de célula, né? Convide-os para tomar um café com você, né? Comer um churrasco na sua casa, né? Convide-os para abençoar a vida deles. Faça isso vai ser útil para você. Você vai ser abençoado quando faz isso. Você vai ser abençoado quando fizer isso com o seu pastor. Essa é uma outra pergunta. O que eu pessoalmente para aliviar o fardo que eles têm levado? Nossos pastores carregam um fardo. O que você, como ovelha, pode fazer para ajudá-lo? Pergunte, pastor, como eu posso te ajudar? Pergunte, você que é da coordenação 2, irmão Ailton, como eu posso te ajudar? Irmão Paulo, como eu posso ajudar a senhora, né? No seu trabalho, no seu ministério, né? Então, e finalmente, saiba disso, cada um de nós vai dar contas diante de Deus ao final das nossas atitudes e do nosso... Eu, e como ovelha, vou prestar contas do que fiz, como pastor e como ovelha. Todos nós vamos estar diante do Senhor. Todos nós vamos ter que apresentar diante dele as nossas obras. E esse dia está muito perto. Os sinais estão aí muito claros. A gente está falando da vinda do Senhor. Creia nisso. Jesus está voltando mesmo, gente. Pode ter certeza disso. Prepare-se, prepare o seu coração, prepare a sua família. Porque na hora que ele voltar, não vai dar tempo, ele vem como um ladrão, não vai dar tempo de ficar consertando as coisas de última hora, não. Ele vem como um ladrão. Um dia esperamos. É por isso que os sinais vêm na frente, né? Para dizer, se prepara que está chegando o dia. Então os sinais já estão aí bem evidentes. E que ele nos encontre fiéis nesse dia. Amém? Que ele nos encontre fiéis. Eu queria agora, junto com a Ailton e a Paulo, eu queria orar. Quero orar nessa noite. Primeiro, eu quero orar, eu como pastor principal e geral, eu quero orar pedindo perdão por nossos pecados como líderes, né? Líderes pastorais. Que o Senhor nos perdoe os líderes pastorais, os seus erros, os seus pecados, nos seus erros como líderes, nos seus maus exemplos, nas palavras. Muitos pastores não entendem que eles têm que frear a língua, né? Uma língua ferina não abençoa o rebanho, né? Há muitos pastores que acham que podem falar o que bem pensam, o que vem à cabeça deles, mas isso não abençoa o rebanho, né? Então, eu quero orar pedindo perdão pelos nossos pecados como pastores. E depois eu vou pedir para Ailton, ore, pedindo perdão pelos pecados da igreja como ovelha, para que o Senhor cure os relacionamentos entre pastores e ovelhas, e nós possamos juntos, né, como um só corpo, que nesse sentido não há distinção, não há patente. Naquele dia diante do Senhor, né, eu e você estaremos no mesmo nível. Ele vai me julgar como vai julgar você. É claro que aquele que recebeu uma responsabilidade maior vai responder, né, pela responsabilidade maior que recebeu. Mas todos nós vamos responder. Então, é importante que nós estejamos entendendo isso e restaurando nossos relacionamentos para cumprir a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar nesse sentido. Pai, aqui estamos nós nessa noite,
falando sobre, ó Deus, o cuidado pastoral. E nessa noite, Pai, eu quero começar orando, pedindo perdão pelos meus erros pessoais como pastor e líder do rebanho que o Senhor tem colocado em minhas mãos, pedindo perdão, ó Deus, por momentos que talvez eu não tenha sabido como agir, como falar, e tenha errado no falar, no agir, e com isso tenha perturbado e machucado alguém, ferido alguém. Ó Pai, me perdoa, Pai. Mas também eu quero pedir perdão pelos pecados, ó Deus, pastoral, da liderança pastoral da Filadélfia, ao longo dos anos, ao longo do tempo. Ó Deus, eu sei que tem pessoas hoje que estão afastadas, estão feridas, ó Deus, por causa de nossos erros. Ó Deus, eu te peço perdão, Pai. Que o Senhor não deixe o diabo, ó Deus, ficar lançando isso em rosto contra nós e contra a igreja que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o Senhor aplaque a sua ira contra nós nesse sentido, Pai. Deus, eu aqui diante da sua presença me arrependo, ó Deus, e te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós e nos abra os ouvidos para ouvir a sua instrução, a instrução da tua palavra. Abra os nossos olhos para contemplar, ó Deus, o caminho que nós temos que trilhar e seguir como líderes, como pastores, como supervisores, como discipuladores, como coordenadores, ó Deus, como missionários. Pai, que o Senhor nos instrua e nos habilite, nos capacite a fazer a coisa certa, Pai. Que o Senhor nos instrua e que sejamos submissos à sua instrução como supremo pastor, como hoje à noite, ó Deus, ouvimos Pedro dizendo que o Senhor, o supremo pastor, há de voltar e vai cobrar de nós, ó Deus, e o Senhor vai nos dar uma coroa imperecível se tivermos feito bem o nosso trabalho e com a motivação correta. Então dá-nos um coração igual ao teu, ajusta o nosso coração ao seu coração, para que estejamos submissos ao Senhor e submissos à tua vontade, Deus. Deus, é nesse sentido que eu estou orando nessa noite e pedindo a tua misericórdia, o seu perdão sobre mim, sobre a nossa liderança pastoral e sobre os pastores, ó Deus, de uma forma geral. Tem misericórdia de nós e dá à tua igreja pastores segundo o teu coração, Jesus. Traz homens e mulheres que estejam alinhados com o teu coração, que venham, ó Deus, ser exemplo para o rebanho. Livra-nos de escândalos, livra-nos de maus exemplos, livra-nos de homens que são mercenários e não pastores de verdade, livra-nos dos gananciosos, dos lobos que estão, ó Deus, à espreita querendo destruir o rebanho. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a sua igreja, dê homens com coração, ó Deus, igual ao teu, Jesus. Homens, ó Deus, que possam se inspirar em ti, Jesus, para serem, ó Deus, bons pastores, bons líderes, bons exemplos, bons pais de família, bons maridos, boas esposas. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Faz isso conosco, Pai. Faz isso pela tua igreja, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Ainda em tua presença, Senhor Deus, eu quero te pedir perdão como ovelha, Senhor Deus. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós tomamos decisões que não vêm de acordo com aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Senhor Deus, muitas vezes, Senhor Deus, nós decidimos sair da área de proteção. Saímos, Pai amado, como um filho pródigo que decide, toma uma decisão de ir ao mundo.
Ó Senhor, nos perdoa por tantas vezes tomarmos essas decisões como ovelhas, sair da presença do pastor, que cuida, que zela. Ó Senhor Deus, nos traz de volta ao primeiro amor, de volta, Senhor Deus, para a Tua presença, a Tua doce presença. Ó Senhor Deus, como ovelhas, Senhor, nós clamamos por Ti, nós pedimos perdão, nós pedimos cura para a nossa alma, para o nosso coração, Senhor Deus, Pai. Mexe com o nosso entendimento, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor Deus, muda a nossa mente, Pai amado, que a nossa mente seja cativa ao Senhor, somente o Senhor tem acesso a ela. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós como ovelhas, Senhor, nos ensina, Senhor Deus, nos ensina o caminho, nos ensina o doce caminho, Pai, da Tua presença, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai amado, por Ti. Nós clamamos por Ti, Pai, para que o Senhor possa vir todos os dias, bater a porta do nosso coração e dizer: eis que estou à porta e bato, meu filho. E nós, como ovelhas, ouvir a Tua voz e abrir a porta do nosso coração para a Tua presença, para ouvir a Tua voz e obedecer aquilo que o Senhor tem para nos entregar e nos instruir. Isso eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. O Senhor está conosco, o bom pastor está conosco, né? E nós queremos adorá-lo, queremos desfrutar da presença dele, né? Eu quero agradecer a vocês por estarem conosco nessa live. Amanhã nós estaremos às 21 horas de novo com a nossa live. E amanhã, se Deus nos permitir, né, a gente quer colocar o pastor Cireno na live. Eu ainda estou estudando como vou fazer para que ele possa entrar na live, mas com certeza ele estará conosco amanhã na live, né? Ele e a irmã e a pastora Valdina, né? Então, se prepare, vai ser um tempo maravilhoso, né? Nosso 4º dia da campanha Fogo no Altar, nosso 11º dia do relógio de oração. A vocês que estão no relógio, continuem, sejam firmes, participem, né? Se envolvam, ore junto com a sua célula, ore junto com a sua coordenação. Amém? E continue fazendo o jejum. Se propõe a fazer o jejum de uma refeição, né? Vou falar para você como eu estou fazendo. Eu encerro a minha refeição no final da tarde, iniciozinho da noite, e aí eu passo, né, até amanhã do dia seguinte, né, sem nenhuma outra refeição. Essa é a decisão que eu tomei. Então eu estou tomando um bom café, um bom almoço. No final da tarde tomo um cafezinho. Hoje eu tomei um café com uma tapioca deliciosa, né, e agora só amanhã de manhã, né? Então essa é a forma como eu achei de fazer o meu jejum, sem perder nutrientes, sem deixar minha imunidade baixar, né? Eu tenho uma medicação que eu tenho que tomar, né? E aí essa medicação eu preciso estar alimentado, mas eu estou fazendo assim tudo certinho, sem descuidar da minha saúde, né? E sem descuidar da minha saúde espiritual também, ok, minha gente? E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós recebemos uma palavra hoje que o governo do estado está permitindo que eventos até 100 pessoas podem acontecer. Então, as igrejas estão com permissão de fazer eventos até 100 pessoas, desde que respeitado o distanciamento entre os assentos, entre as cadeiras, e o processo de higiene com o álcool em gel
disponível para as mãos dos que forem chegando, né, no ambiente. E então, amanhã, nosso Ministério de Comunicação e a nossa equipe vai estar falando para vocês como vocês poderão participar dos nossos cultos. Então, próximo domingo, nós faremos os nossos cultos. Mas veja bem, nem todos poderão vir ao culto. Então, a gente vai ter uma instrução, uma ordem de como isso vai acontecer, né? Nós não vamos colocar as rotas em funcionamento agora, né? Então, não haverá rota. Todos que desejarem vir terão que vir usando o meio de transporte que tem, ou carro, ou Uber, né? Ou ônibus, né? Então, nós não vamos colocar a rota nesse momento. Também nós queremos dizer que haverá toda uma instrução, os lugares serão marcados, né? Então todo mundo vai ter que agendar a sua vinda, vamos dizer assim, para que não chegue aqui e alguém diga para você não pode ficar, porque não pode, porque nós podemos correr o risco de uma denúncia, a polícia vai chegar aqui e vai contar, e se tiver 101, aí nós já vamos ter problema, né? Então nós poderemos ter até 100 pessoas contando, inclusive com a equipe, né? Toda a equipe, o limite é 100 pessoas. Então nós vamos amanhã nos organizar, provavelmente aqui na sede nós faremos 2 cultos, ainda é o estudo que vamos fazer pela manhã e pela tarde, para que nós possamos ter a possibilidade de atender até 200 pessoas, vamos dizer assim, né? No domingo aqui na sede, né? E os idosos, os diabéticos, os hipertensos, especialmente com a pressão descontrolada, pessoas que têm problema de saúde, os gripados, constipados, todos têm que ficar em casa, não venha para o culto. Você vai assistir online, a gente vai continuar fazendo as transmissões pelo YouTube e pelo Facebook. Amém, minha gente? Então, são essas as instruções por hoje. Continue, fique firme. Eu vou pedir a irmã Paula, ela vai fazer essa oração final da nossa live de hoje. Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa instrução, por esse devocional de hoje, por tudo que o Senhor está falando com a tua igreja, está fazendo em meio da tua igreja. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós. Continua conosco, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir todos os teus planos e propósitos nessa geração. Senhor, guarda-nos em Ti, esconde-nos debaixo do Teu sangue, Jesus. Não permita que nenhum mal nos alcance, nenhum mal alcance nossas famílias. Livra a Tua igreja, Senhor, desse vírus. Livra a Tua igreja, Pai, que nós tenhamos consciência, obediência às nossas autoridades, obediência, Senhor, ao governo, Senhor, que está estabelecendo esse tempo para nós. Pai, guarda-nos na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite a todos, que Deus abençoe suas vidas. Amém. Olha aqui, ó, álcool em gel agora. Para o irmão Ailton, para o irmão Paulo. Álcool em gel para a equipe que está aqui nos apoiando. Todo mundo higienizando a mão direitinho. Ok? Olha como tem que fazer. Álcool em gel ungido. Álcool em gel ungido, ok? Por 20 segundos, ok? Higienizando tudo. Vírus não escolhe onde fica, ok? Não vamos deixar. Fique em casa.